Começa assim, ó. Questão número 1, Sebrasp. Foi somente a partir de 1750 que o equilíbrio histórico se modificou positivamente. O termo positivamente é empregado como adjetivo de sentido quantitativo. Pessoal, cuidado. Primeiro ponto. Na língua portuguesa, sempre que vocês acrescentarem um mente, vocês estão criando um advérbio. Isso é regra. Quando eu acrescentar o mente, positivo, positivamente, criei advérbio. Tranquilo, tranquilamente, advérbio. Lento, lentamente, advérbio. Claro que positivamente é um advérbio que veio, pessoal, de positivo, que é adjetivo. Mas a palavra é um advérbio. Nota, o positivamente se refere, pessoal, ao verbo modificar. Tá bem? Então, o item está errado, pois nós não temos adjetivo aqui, nós temos um advérbio. Depois, pessoal, questão número 2. Observa comigo aqui, ó. Considere as frases a seguir. O limite do demasiado é invisível e também não pode ser determinado diretamente por experimentos. Depois, se ela não for eficazmente freada, poderá exigir demasiado da capacidade adaptativa de muitas espécies. Pessoal, quando nós temos a aula teórica, vou puxar aqui para vocês, porque nós já vimos esta aula, a gente tem uma regra bem especial para os substantivos. Vocês vão lembrar, eu vou puxar aqui toda a nossa aula teórica. Já estou pegando aqui, a gente nota, né, como a gente escreve, pessoal. Até vou colocar aqui para vocês notarem. Estou passando aqui, ó, como escrevemos durante a aula. Está aqui toda a aula teórica, conjunções. Só quero voltar aqui para lembrar de um detalhe importante da aula teórica. Aqui que eu falei para vocês, ó. Sempre que eu acrescento pessoalmente, eu formo advérbio. Tudo nós veremos, a gente já viu. Agora, substantivo, ó. Substantivo é qualquer palavra marcada ou que marcada poderia estar por um, olha o que eu sublinhei aqui, ó. Olha o que eu disse aí, artigo. Pronome adjetivo numeral, principalmente por artigo. Então, galera, quando a gente tem o limite do demasiado, nós temos o quê? Nós temos aqui o artigo o. Esse artigo o está transformando demasiado em substantivo. Aqui é o demasiado, no contexto substantivo. Depois, lendo o seguinte, observa, pessoal, se ela não for eficazmente freada, poderá exigir demasiado. Esse demasiado está com aquele valor de muito, se referindo à locução verbal poderá exigir. Isso aqui é uma locução verbal. Então, quem se refere a verbo ou a locução verbal é advérbio. Aqui, pessoal, o demasiado é um advérbio. Na primeira, ele é substantivo. Na segunda, advérbio. Item errado. Item errado. Conseguimos ali? Daqui a pouco já abro para dúvidas, tá? Pessoal, questão número 3. Para o pensador, não se aprendem apenas ideias ou fatos, mas também atitudes, ideais e senso crítico. Desde que a escola disponha de condições para exercitá-los. A palavra ideais, não é ideias aqui, ideais, tá? A palavra ideais é um adjetivo que qualifica atitudes. Olha só, pessoal, o que nós temos na lógica? Para o pensador, não se aprendem apenas ideias ou fatos, mas também as atitudes, substantivo, os ideais, substantivo. Tá aqui. Tá? E senso crítico. Senso
também substantivo, o senso. Só o crítico que está qualificando o senso, que é adjetivo. Então aqui, pessoal, de novo, voltando à nossa aula tradicional, lembrando aqui, ó, substantivo é qualquer palavra marcada ou que é marcada poderia estar por um artigo principalmente. Então eu poderia falar as atitudes, os ideais, o senso. Portanto, pessoal, item errado. Não é adjetivo, é um substantivo. Substantivo. Continua comigo. Questão número 4. Observa só. É bem provável que em 2023 a gente tenha uma tábua preliminar corrigida pela Covid-19 para o Brasil. O vocábulo bem intensifica o sentido do termo provável. Esse bem aqui, pessoal, observa, está se referindo a provável. Provável é um adjetivo. Provável é adjetivo. Posso acrescentar o sufixo mente, né? Provavelmente. E o bem tem valor de muito. É muito provável. Portanto, ele é sim um advérbio que tem a função de intensificar. É um intensificador. Item certo, pessoal. Muito provável. Questão número 5. Na Coreia do Sul, por exemplo, 21% se interessam pela profissão e só 7% ingressam, de fato, na universidade, porque há muita concorrência e maior seleção. A palavra muita, que expressa intensidade, pertence à classe dos advérbios. O que vocês acham? Já vamos às dúvidas, Davi, já vamos abrir para as dúvidas, já vamos responder todas daí. Olha só, pessoal, cuidado com o muito. Por quê? Quando nós temos na língua portuguesa o muito, vocês têm duas classificações. Há a classificação do muito como advérbio. Quando for advérbio, ele vai intensificar um verbo ou intensifica um adjetivo ou intensifica um outro advérbio. Aí o muito é advérbio. E o detalhe importante, é invariável. O advérbio na língua portuguesa, pessoal, ele é invariável. Então não tem variação. Por exemplo, quando falamos assim, ó, João comeu muito. Esse muito é um advérbio, pessoal, do verbo comer. Tá aqui. É invariável. Maria comeu muito. Não mudaria nada. Eu posso falar João está muito furioso. O muito agora se refere ao adjetivo furioso. Então, é um advérbio que se refere a adjetivo. Então, antes se referia a verbo. Agora se refere ao adjetivo furioso. E eu poderia falar assim também, ó. João levantou muito cedo. Agora, o muito, pessoal, se refere ao cedo, que é um advérbio. Cedo não varia. Maria levantou cedo. Então, o muito está intensificando um outro advérbio. Por isso que nós falamos aqui, ó. O muito é invariável, como advérbio, intensifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Pessoal, a função dele aqui é intensificar. Mas o muito, na língua portuguesa, poderá ser um pronome indefinido adjetivo. Quando ele for pronome indefinido adjetivo, pessoal, ele se refere a um substantivo. Coisas importantes. Esse muito aqui é variável. E o segundo ponto, ele indica quantidade. Quantidade.
Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, João falou muitas bobagens. O que vocês têm aqui, pessoal? O muitas se refere ao substantivo bobagens. Então, ele é um pronome indefinido adjetivo. Indica o quê? Quantidade. Cuidado, porque às vezes tá assim, ó. João bebeu muito suco. Eu já vi essa questão aqui, não foi Sebrasp. E muita gente boa. Muita gente boa. Faz uma verificação. Se vocês conhecem alguém que estuda para o concurso, pergunta que se muito. De cada 10 pessoas, 9 dizem que é advérbio de intensidade. Não é advérbio aqui. Não é advérbio, não. João bebeu muito suco. O muito, pessoal, se refere ao substantivo suco. E ele é variável. Se eu colocasse água, seria João bebeu muita água. Então, esse muito não é advérbio, é pronome indefinido adjetivo. O Sebrasp até foi bonzinho. Por quê? Porque a palavra já está variável aqui, ó, muita concorrência. Se pegasse uma palavra masculina, muito suco, como eu falei, a maioria erraria. Então, o muita se refere à concorrência, que é substantivo, pessoal. Então, esse muita é um pronome indefinido adjetivo e quando ele for isso, ele indica quantidade. Quantidade. Portanto, pertence à classe dos advérbios, é mentira. Expressa intensidade, também é mentira. Expressa quantidade e é um pronome indefinido adjetivo. Pessoal, item errado. Vamos lá. Vamos às dúvidas. Pessoal, de 1 a 5. Quixadá, no Ceará. Erivaldo, grande Erivaldo. Davi tem uma dúvida. Vamos voltar. Vamos lá, Davi. Deixa eu ver o ponto. A questão 2 na segunda frase. Show. A questão 2 na segunda frase, olha só. Se não for eficazmente freada, poderá exigir muito. Esse demasiado se refere a poderá exigir, indicando uma intensidade. Poderá exigir demasiado, poderá exigir muito. É como se fosse demasiado, significa ao pé da letra, excessivamente. Excessivamente, tá? Em excesso. Então, por isso que é um advérbio. Se refere ali à locução verbal. E é bom falar também que, na verdade, pessoal, quando a gente tem o demasiado, ele pode ser adjetivo. Não é o caso ali, mas ele pode ser adjetivo. Vou buscar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Claro, daí o dicionário traz... O dicionário não traz contexto muitas vezes, tá, pessoal? Mas só para colocar ali... Aqui eu não consigo mexer, tá? Dicionário Michaelis. Demasiado. Adjetivo. Primeiro uso, ó. Que vai além do comum, que é excessivo, que é desregrado, que é supérfluo. Agora, advérbio. Em excesso, excessivamente. Tá ali. A tia estava demasiado empenhada. Excessivamente empenhada. Então pode ser. Nota que entre as definições do demasiado nem vem substantivo. É que o contexto, como nós vimos ali, poderá torná-lo um substantivo. O contexto da número 2, que tornava o demasiado um substantivo. Tá bem, desculpa, contexto da número 1. E na número 2, ele é um advérbio. Galera, mais alguma dúvida de 1 a 5? Mais alguma dúvida? De número 1 até número 5. Mais alguma dúvida? Não há dúvidas? Muito bem. Então, sigamos. Pessoal, então façamos da número 5 até a número 9 e depois abrimos novamente para as dúvidas, tá bem?
Questão número 6. Observa. A adoção marcadamente rápida desses princípios sugere que o clero franco já sustentava concepções similares. O termo marcadamente qualifica o adjetivo rápida. É interessante a linguagem do Sebrasp, porque na verdade o qualifica é usual para adjetivos, tá? Mas o que eu tenho aqui? Marcadamente é um advérbio, aqui ó, olha o mente, que está intensificando rápida, que é adjetivo. Agora, por que a gente sempre fala que as nossas aulas teóricas são focadas? Se a gente pegar o nosso material teórico, pessoal, eu vou puxar aqui, nosso material teórico, substantivo, adjetivo, tá aqui, ó, advérbio. O advérbio, nós falamos o quê? Que para o Sebrasp fala qualifica, né? Então, é uma coisa muito maluca e muito particular, pessoal, do Sebrasp, falar que o advérbio qualifica. Beleza, é do Sebrasp, eu não concordo, eu falaria aqui, ó, no lugar de qualifica, pessoal, intensifica o adjetivo, mas, agora vocês já sabem, para o Sebrasp, eu posso falar que o advérbio qualifica. Marcadamente é um advérbio que qualifica o adjetivo rápida. Item correto. Sacanagem, professor, porque deveria ser intensifica ou deveria ser modifica. Tudo bem. Qualifica, vale para advérbio. Vamos arrumar aqui, desculpa. Deixa eu colocar aqui. Marcadamente é um advérbio que qualifica o adjetivo rápida. A gente até não erra porque a questão é lógica, né? Mas o qualifica não está bem ali. Questão 7. Considere o trecho a seguir. Agora, novas melhorias na IA, viabilizadas por operações massivas de coleta de dados, aperfeiçoadas ao máximo por grupos digitais, contribuíram para a retomada de uma velha corrente positivista do pensamento político. Extremamente tecnocrata em seu âmago, essa corrente tecnocrata sustenta que a democracia talvez tenha tido sua época, mas que hoje, com tantos dados à nossa disposição, afinal estamos prestes a automatizar e simplificar muitas daquelas imperfeições que teriam sido deliberadamente incorporadas ao sistema político. Enorme o texto, mas vamos, olha só. O adjetivo tecnocrata qualifica o termo pensamento político. Não, pessoal, o extremamente tecnocrata em seu âmago, essa corrente, na verdade, o tecnocrata é um adjetivo, sim, mas se refere, pessoal, à corrente. Está aqui, ó, ao substantivo corrente. Portanto, item errado. Esta questão que o Sebrasp faz é, pessoal, de paciência. Claro, vai estar na prova e às vezes eu tenho delírio de ponta a ponta. Paciência, não é uma questão difícil. Questão número 8. Na mesma entrevista, reconhecia ser um homem de muitas peles. Foi etnólogo indigenista, antropólogo, educador, gestor público. Olha aqui, ó. Etnólogo, indigenista. Depois, aí eu só tenho um termo. Antropólogo, um termo. Educador, um termo. Depois, gestor público, político militante e romancista. Romancista, um termo. Então, aqui, pessoal, uma questão mais chata, porque nota, eles fizeram uma enumeração meio maluca. O etnólogo aqui é o substantivo. Indigenista é o adjetivo de etnólogo. Tá ali. Depois, antropólogo, substantivo. Educador, substantivo. Gestor público, gestor, substantivo. Público, adjetivo.
Político militante, político substantivo. Militante, adjetivo. Então, nota, galera, que é uma enumeração meio confusa, que eu tenho que parar. Romancista, substantivo de novo. Entretanto, dizia ter fracassado em sua missão de tornar o Brasil aquilo que poderia ser. Os vocábulos indigenista, público e militante são adjetivos que qualificam respectivamente os termos etnólogo, gestor e político. Pessoal, item correto. Paciência para nós, mas item correto. No dia 17 será aplicada a prova da PM Pará, perfeito. Suas aulas estão ajudando muito. Estava morrendo de medo de ser Sebrasp. Não precisa ter medo. O que eu digo assim, ó, é que para o dia 17 nosso curso não estará completo ainda, né? Mas a minha promessa é verdadeira, pessoal. Quando a gente terminar uma missão Sebrasp, vocês vão estar acertando 90% das questões do Sebrasp com tranquilidade. O 100 tem que ter o controle emocional para acertar todas, né? Porque o Sebrasp ainda faz algumas questões subjetivas, mas bem menos do que FGV, por exemplo, né? Então a gente vai no Sebrasp aqui, claro, e a gente tem uma missão específica para as polícias, né? Então, não precisa temer. O modelo da banca, a gente pega e a gente começa a dominar a banca. A grande verdade é essa, pessoal. Olha a questão número 9. Eu vou começar a ler primeiro o enunciado para ficar mais fácil. Assinale a opção em que a palavra destacada do trecho está empregada como advérbio que expressa a circunstância de tempo. Advérbio de tempo. Daí pergunta para nós se é o presente, quarto período, hora, terceiro período, agora, quinto período, sempre último período, amanhã, quinto período. Lembra, pessoal, que nós não temos, o Sebrasp não usa mais linha, né? Eles usavam linhas até o ano passado, eu acho, mas não tem mais negócio de linha 5, linha 10, agora é período. Agora é período. Então vamos lá. Está destacado ali, vamos classificar. Considere o trecho a seguir. Contudo, a memória não deve ser predominante na pessoa. A memória é, com frequência, a mãe da tradição. Ora, se é bom ter uma tradição, também é bom superar essa tradição. Pessoal, esse ora nem está como advérbio, está como interjeição. Ora! Então, esse ora está como interjeição. Certo? Depois, pessoal, aquela de espanto, né, de dúvida, às vezes até ironia. Ora, quer dizer então que tu fizeste tudo aquilo e não queria consequências? Interjeição. Agora continua. Quero um advérbio de tempo. Quem considera que o presente, o, marca presente como o teu substantivo? Substantivo. Não tem valor e que somente o passado deve nos interessar, é, em certo sentido, uma pessoa a quem faltam duas dimensões e com a qual não se pode contar. Quem acha que é preciso viver o agora, então agora está como substantivo. A palavra agora é um advérbio. Agora, João chegou agora, mas não aqui no contexto. Com todo ímpeto, e que não devemos nos preocupar com o amanhã. De novo, substantivo. Sabemos que amanhã é advérbio, amanhã ele chegará. Aqui, substantivo. E aí continua, pessoal, mais para o final. Quem se desvia do passado e do presente, quem sonha com um futuro longínquo, desejável e desejado, também se vê privado do terreno contrário cotidiano sobre o qual é preciso agir para realizar o futuro desejado. Como se pode ver, uma pessoa deve sempre, aqui sim, ó, deve sempre ter em conta o presente. Aqui indica para nós um advérbio, realmente um advérbio de tempo. Esse sempre, pessoal, se refere à locução
deve ter. Deve sempre ter em conta o presente. Deve ter. Tá ali, ó. Portanto, Dinamarca. Pessoal, agora é com vocês. Dúvidas da número 6 a número 9. Dúvidas da 6 a 9. Assim, ó. TSE unificado, né? No presente, nós estamos gravando esta aula. A gente está gravando todo o Missão Sebrasp para 2024, ok? Neste momento ainda não tenho a banca da gravação, tá? Então eu estou gravando a aula, eu gosto de gravar a aula aberta para depois ficar na hora do aluno de vocês. Poderá ser Sebrasp, poderá ser FGV, só que há uma diferença muito importante. Nós temos aqui o Missão FGV também. No Missão FGV, vocês não precisam acertar 90%. É uma banca diferente. Mas eu vou levá-los a acertar 70% a 80%, que já está ok, vocês passam em qualquer concurso do Brasil, FGV, com 70%, 80%. Então são perspectivas diferentes, são formas de estudar diferentes. O cara que vai para a FGV pensando que vai gabaritar, ele leva um tombo e às vezes não se recupera. Então tem que saber estratégias de concurso. Se for FGV, a gente muda um pouquinho, tá bem, Arthur? A perspectiva, número de acertos. Se for Sebrasp, a gente consegue chegar a 90%. Foi ali qual a dúvida, Jairo, na número 9? De novo, vamos lá. O hora, interjeição. O presente, substantivo marcado pelo o. O agora, substantivo marcado pelo o. O amanhã, substantivo marcado pelo o. Deve sempre ter. Deve ter sempre. Esse sempre é um advérbio que se refere à locução deve ter. Ok? Por isso, Dinamarca é a alternativa correta. Galera, por favor, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Até a 9, fiquem à vontade. Mais alguma duvidazinha ali? Não, não, não. Então vou prosseguir. Se não há dúvidas, sigamos. Questão número 10. Para quem está chegando agora, a gente sempre finaliza a página e tira as dúvidas, tá? Pessoal, questão número 10. A correção gramatical seria mantida. Cuidado com o enunciado. Olha o enunciado. A correção gramatical seria mantida. Não perguntou de sentido. Não perguntou de sentido. Correção gramatical. Caso o adjetivo primitivas, no trecho, ferramentas de pedra primitivas, fosse flexionado no singular. Embora o sentido original do trecho e as relações sintáticas nele estabelecidas fossem alterados. Beleza, então, a gramática fica ok, mas o sentido muda e a relação sintática também muda. E ainda faz uma explicação. No original, o adjetivo qualifica o termo ferramentas. Com o emprego do singular, o adjetivo qualificaria o termo pedra. Isso aí. Vou colocar aqui, ó. Ferramentas de pedra primitivas. Vamos colocar aqui, para explicar direitinho. Ferramentas de pedra primitivas. Antes de explicar, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Me ajuda aqui, ó. Uma frase bem banal, bem banal. O advogado é mentiroso. Se eu perguntar para vocês o que é mentiroso, o que vocês me dizem? O que é mentiroso? O que vocês me dizem? O que é mentiroso? Alguém vai? Sabe o que vocês têm que perguntar? Como assim, professor? Depende? A resposta é depende mesmo. Se for em relação à função mentiroso,
é predicativo do sujeito. Está caracterizando o pessoal advogado que é sujeito por meio de um verbo de ligação. Mas, se for em relação à classe, mentiroso é um adjetivo. Então, isso aqui eu estou explicando para entender a pergunta do Sebrasp. Claro que nós estamos falando de classe, então a resposta que vocês deram adjetivo é perfeita. A resposta de vocês está de acordo com o contexto da aula. Nós não estamos falando na aula de função. É que a questão aqui levantou função também, embora o sentido original do trecho e as relações sintáticas. Quando o Sebrasp falar em relações sintáticas, isso aqui aborda funções sintáticas, que lá no curso teórico já tivemos, tá? Funções sintáticas. Agora eu vou explicar para vocês. O que acontece aqui? Pessoal, acontece assim, ó. Primitivas é, em relação à função sintática, adjunto adnominal de ferramentas. Em relação à classe, é adjetivo de ferramentas. Entenderam isso? É adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal acompanha pessoal substantivo, ferramentas primitivas, é adjunto adnominal. Agora, o Sebrasp perguntou assim, olha só, eu posso reescrever a frase e colocar ferramentas de pedra primitiva. Mas eu mudaria o sentido e as relações sintáticas. E é verdade. Por quê? Primeiro ponto, pessoal. Se eu colocar no singular, o primitiva será um adjunto adnominal de pedra. Mudei a relação sintática. E será o adjetivo de pedra. Mudei a semântica. Porque na primeira eu estou qualificando com primitivas o substantivo ferramentas. Na segunda eu estou qualificando com o adjetivo primitiva o substantivo pedra. E a relação sintática que eles falaram era isso aqui, ó. Na primeira é adjunto adnominal de ferramentas, na segunda é adjunto adnominal de pedra. Claro, o que eu estou aqui fazendo com vocês é que vocês entendam, certo? Não mudaria nada, Davi. Se fosse professor aqui, não mudaria nada. O professor é mentiroso, seria predicativo do sujeito, seria adjetivo igual, tá? Por exemplo, advogado aqui é substantivo em relação à classe. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Professor seria substantivo igual. Professor é substantivo. Ó, o advogado é substantivo. Se fosse o professor é substantivo igual. O marca o professor. Tá bem? Ah, não. A pergunta foi outra. Desculpa, Davi. Se no lugar de mentiroso. Desculpa, Davi. Desculpa. Eu não... Ó, o advogado é professor. Professor continua sendo substantivo, tá? Advogado continua sendo substantivo. Só que aqui funciona como predicativo do sujeito. Não mudaria a classe. Claro que às vezes, Davi, logicamente que às vezes, professor é substantivo, ok? Às vezes, pelo contexto, eu troco a classe gramatical da palavra. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, sei lá, o menino lobo. O lobo é substantivo, mas o menino lobo eu estou classificando o lobo como adjetivo de menino. Tá? Mas é uma coisa muito rara. Caso contrário aqui, substantivo, substantivo. Certo?
É substantivo igual. E a classe é predicativo do sujeito. Muito bem, então, pessoal, o 10, o item é correto, porque mudou o sentido, pois se refere à pedra, e mudou a relação sintática, porque é o adjunto adnominal de pedra quando fica no singular.